Fala galera, tudo bem? Belezinha aí com vocês? Hoje a gente vai conversar a respeito de como escolher uma mountain bike hardtail. Bora! Bom, para começar, eu vou contar um pouco da minha história. Qual foi a minha história, quais foram as minhas dificuldades, beleza? Então tá. Era 2016, eu tava afinzão de montar uma bicicleta mountain bike, e aí eu comecei a pesquisar. Quem me conhece sabe que eu pesquiso muitas das coisas e tudo mais para poder tomar minha decisão da melhor forma possível. E aí eu fui olhar, a galera falava, começa assim, começa assado. E não tinha muita informação concreta a respeito disso, né? E isso era péssimo para mim, né? Aí eu comecei a olhar Fórum Gringo. Fórum Gringo ainda tem alguma coisa. Aí eu tomei uma outra decisão. Falei, já que aqui Lorena é a capital da mountain bike, capital da bicicleta, eu vou para uma loja conversar, né? Para eles tirarem minhas dúvidas. E aí, como vocês bem podem imaginar, tentaram empurrar a bicicleta por preço para mim, né? Então eu me senti um pouco esquisito, eu não queria comprar a bicicleta por preço, eu queria comprar ela de acordo com o que eu precisava, né? Como é que o preço único e exclusivamente delimita o que eu estou precisando? Bom, voltei para casa, não fechei com nenhuma das lojas, voltei para casa e aí comecei a estudar e tudo mais, mas na ânsia de querer comprar a bicicleta, eu acabei fazendo algumas escolhas baseadas simplesmente no achismo, né? Então vamos lá. Bom, a configuração era a seguinte: eu usava um quadro First, eu usava uma transmissão Shimano Alivio, 27 marchas, tinha um freio integrado, eu tinha uma suspensão XCM, Santur XCM, roda Vezan, aro Vezan com cubo Shimano Deore, que eu peguei usadinha, e aí eu usava 2 pneus Specialized. Vou contar um pouco mais dos detalhes, tá? A configuração era bacana, teoricamente me agradava, mas na hora que eu fui finalizar pagamento, finalizar a compra da bicicleta, o que eu tinha traçado, a minha meta de valor, ela ficou muito acima daquilo que eu tinha imaginado, tá? Tanto que faltou grana para os pneus eu tive que deixar para depois, né? Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma forma que eu uso aqui dentro da loja para entender qual que é a real do cliente, o que ele precisa, certo? Para daí oferecer. Por que eu quero compartilhar isso? Porque eu quero que vocês tenham a capacidade e a livre escolha, né? Hoje eu não estou aqui para defender nenhuma marca nem nada, tá? Mas eu quero que você consiga escolher o teu próprio equipamento. Esse é o meu intuito aqui hoje, beleza? Então vamos lá. De 2016 para cá, eu estudei muita coisa mesmo, né? Geometria de quadro, a influência da suspensão, a influência do peso das peças na bicicleta ou no teu pedalar, quais são as diferenças entre grupos, o que muda de um 27 para um 210, por que a galera tende a usar coroa única. Eu estudei bastante coisa, né? Inclusive rigidez de roda, que é um tema que para mim é muito importante e é sempre deixado de lado, né? Então hoje existe um método que eu chamo método PP, vocês já vão entender o porquê, que é o que eu uso para descobrir que tipo de mountain bike hardtail a pessoa precisa, beleza? Esse método ele serve simplesmente, não que ele não sirva para outras bicicletas, mas eu desenvolvi ele para que ele funcione com bicicletas novas e visando o custo-benefício, tá bom? Então talvez não se enquadre na situação que você está procurando, mas para bikes novas, hardtail, de quem está procurando custo-benefício, essa é a solução aí, beleza? Então tá. Algumas considerações que a gente precisa fazer para começar. Existe uma diferença entre bike montada por bicicletaria e bike de engenharia. Vou explicar. As bicicletas montadas, elas são igual a primeira bike que eu montei lá, a bicicleta First que eu montei. Qual que é o grande lance? Eu escolhi uma peça, escolhi a outra, juntei tudo e achei que fosse dar um projeto legal. Mas isso é um achismo da minha parte, beleza? E aí do outro lado existe a bike engenheirada. A bike engenheirada é a bike de uma marca séria, e existem marcas bem sérias no mercado que trabalham dessa forma,
que pensam, que tem um engenheiro que projeta uma bicicleta para um determinado uso, beleza? Se você não entendeu qual que é a diferença na prática ainda, eu sugiro que você pegue uma bicicleta de bicicletaria montada e uma bicicleta de marca e dê um rolê. Pode ser com as mesmas configurações, é completamente diferente, a bicicleta veste muito melhor. Então, a gente está falando hoje de bicicletas engenheiradas ao invés de bicicletas montadas, beleza? Hoje compensa, no custo-benefício compensa. Outra consideração que é legal, bicicleta é um conjunto de peças, tá? A bicicleta não é simplesmente tudo lá e já era. Aquele conjunto, esse conjunto aqui, ou esse conjunto aqui. Beleza, ela tem quadro, ela tem suspensão, ela tem transmissão, ela tem roda e pneu, e tudo isso faz parte da tua escolha, beleza? Você tem que entender isso, tá? Na hora de você for escolher a sua bicicleta. E aí eu faço duas recomendações que eu acho realmente importantes. A primeira, não compre necessariamente pelo preço, tá? Cabe no meu bolso, vou comprar. Pode ser que não seja a bicicleta que você precisa no momento. Talvez valha a pena você capitalizar mais um pouquinho ou pegar um parceladinho em algumas vezes e comprar uma bicicleta diferenciada, tá bom? Primeira coisa é essa, não compre necessariamente só pelo preço, beleza? E a segunda é não compre necessariamente só pela beleza, porque existe moda dentro das bicicletas, da mesma forma que existe dentro dos carros também. As linhas de 1990 não são as mesmas linhas de 2000, que não são as mesmas linhas dos 2010, que não são as mesmas linhas dos 2020. Nas bikes é a mesma coisa. Putz, vou comprar ela porque ela é da cor que eu gosto agora em 2020. Legal, você vai satisfazer uma necessidade. Mas a bicicleta, ela precisa te passar o prazer de pilotar antes da cor e do design dela, beleza? As modas vão passando e o prazer da pilotagem de você pilotar a tua bike não vai passar, beleza? Então são essas duas recomendações. Bom, eu não vou recomendar uma lista de bicicletas, como eu falei para vocês. Eu vou mostrar para vocês um método, certo? E aí eu vou dar alguns exemplos de bicicleta para cada categoria. Vocês vão entender melhor daqui para frente, beleza? Então, método PP da Connect Bike. O que é o método PP? Primeiro P, de propósito. Qual o uso que você vai fazer da bicicleta? Segundo P, de prioridade. O que você vai priorizar naquele teu projeto, naquele momento, de acordo com o teu dinheiro aí, do quanto você tem para gastar, beleza? Então, PP, propósito e prioridade. Então tá bom, a gente vai dividir o propósito em 4 categorias. João, são só essas categorias? Não necessariamente. Isso daí faz parte do meu método, da forma que eu achei para resolver o problema, beleza? Pode ser que você tenha outro, pode ser que outras lojas tenham outro, não tem problema, beleza? Estou explicando uma forma de você conseguir se balizar e ter a sua bicicleta, beleza? Então tá bom. 4 categorias. Primeira, dentro da mountain bike hardtail. Estamos falando exclusivamente de mountain bike hardtail. Primeira categoria, bicicleta de passeio. Mas bicicleta de passeio é a Poti, Calma aí, beleza? A gente está falando de mountain bike e hardtail. Existe a categoria passeio, que é a bicicletinha mais básica, beleza? Existe a bicicleta para quem quer treinar de leve a moderado. Essa é a segunda categoria. Existe a terceira categoria, que é a bicicleta de quem quer treinar pesado, quem quer começar a competir também. Então eu enquadro essas duas categorias, de quem pedala pesado e quem quer começar a competir, juntos, no terceiro lugar. E no quarto lugar a gente trabalha com bicicleta premium, que é bicicleta tudo que dá. É tudo que tem de melhor no mercado. Não necessariamente ela vai ser melhor, mas ela é tudo que dá. Mais leve, mais bonita, quadro top, roda top. Essa é a bicicleta premium. 4 categorias então, beleza? Isso vai ser importante para você entender onde é que você quer entrar aí. Show? Daqui para frente a gente precisa falar dos sistemas, das partes. Como eu falei para vocês, as bicicletas são feitas de várias partes, de vários sistemas. Então tá. Então a gente tem a relação, a gente tem os freios, a gente tem o conjunto de roda com pneu, a gente tem o quadro e a gente tem a suspensão, beleza? A gente precisa agora estabelecer uma prioridade para cada um deles. O que vai balizar o que a gente está fazendo aqui? Uma certa prioridade. Como são várias coisas, a gente precisa priorizar para daí você conseguir ter um sucesso ou uma possibilidade de sucesso maior, beleza? Então tá bom, o grande lance é assim, a gente vai em primeiro lugar definir o propósito, ela é passeio,
ela é treino leve, ela é treino pesado ou ela é uma bicicleta premium? O que você quer agora? Pensa aí. Na hora que você pensar, beleza, a gente vai para a definição da transmissão. Que grupo essa bicicleta tem que ter para atender as minhas 4 necessidades aqui, as minhas 4 opções? Se ela é uma bicicleta de passeio, se ela é de treino leve, se ela é uma de competição ou se ela é uma premium. Qual que é o grupo, beleza? Em segundo lugar aí, terceiro lugar no caso, primeiro propósito, segundo relação, terceiro a gente vai para o quadro. Muitas vezes a gente deixa, vou comprar tudo, na hora que eu tiver tudo eu compro um quadro, aí vai lá e compra um quadro baratinho. Beleza, com quadros baratinhos você consegue ir alternando, mas a geometria deles vai ser muito parecida, beleza? Então, para o negócio casar bonitinho, a terceira recomendação é escolha do quadro. Show de bola? A partir do momento que você tem um quadro legal e uma relação legal, a possibilidade de você ter uma bike aliada com o teu propósito é muito maior. Show? Então agora a gente vai falar a respeito da suspensão. Nossa quarta prioridade de escolha é a suspensão. Fechou? Suspensão que vai copiar todas as irregularidades de terreno, vai ter peso, vai ser área. A gente vai falar detalhado de cada parte daqui a pouquinho. Mas o quarto item da nossa prioridade é suspensão. O quinto item são freios, né? Muita gente deixa os freios para depois. Põe o que der. Sobrou tanto, põe o freio de tanto. Não é assim que funciona também. Freio é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque é segurança antes de status, antes de pegada, de alicatada, de frenagem forte, né? É segurança. Então a gente precisa considerar ele em quinto lugar, beleza? E aí para o sexto lugar a gente vai para a escolha de rodas e pneus. Por que eu estou falando que rodas e pneus a gente vai deixar por último, sendo que muita gente sabe já que roda e pneu é responsável demais pela aceleração e frenagem da bike? Porque precisa de uma sensibilidade muito maior para entender que tipo de roda que fica legal para você e que tipo de pneu fica legal para você. Normalmente a gente acaba trocando, eu falo isso por experiência com o cliente. Eu pego um pneu conjunto top, monto para o cliente, ele vai andar e fala, ficou legal. Mas não ficou legal, ficou bom pra caramba. Só que ele não explora a bike no limite, entendeu? Então ele não vai sentir diferença. Para roda e pneu, eu acho que a gente precisa ter como última escolha, justamente porque precisa de uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada, beleza? A gente reduzir 200, 300 gramas de cada roda, não é todo mundo que vai sentir. A gente reduzir 1 quilo, muita gente vai sentir. E faz uma diferença lascada, principalmente porque está no conjunto rotativo aqui, certo? Mas não é todo mundo que tem essa sensibilidade, então por isso que eu deixo ela como uma última etapa. Então, para recapitular, primeiro lugar, propósito do teu uso, certo? Segundo lugar, a escolha da transmissão aliada ao propósito do teu uso. Terceiro lugar, escolha do quadro, precisa te vestir perfeitamente. Quarto lugar, suspensão. Quinto lugar, freios. Sexto lugar, rodas e pneus. Show de bola? Bom, falando um pouquinho de relação de marcha, né? Ela é responsável pela transmissão da força que você faz na perna até o atrito do pneu com o solo, que vai fazer você ir para frente, beleza? O que é o grande lance? As transmissões não é pela quantidade de marchas que ela é boa ou ela é ruim. Claro, relação de marcha é um tema extremamente específico e a gente precisa adequar a pegada do ciclista, beleza? Isso é uma coisa incontestável. Mas não é porque ela tem 30 marchas que ela é melhor do que uma bike de 20 marchas. Não existe isso, né? Existe uma qualidade superior dos equipamentos em função da linha e do propósito deles, beleza? Vou fazer uma comparação besta. Se você pega um grupinho de entrada, 21 velocidades, a dureza, a eficiência do conjunto é muito menor do que um 210 da vida Deore, por exemplo, entendeu? Vamos supor que exista uma condição que você tem a mesma relação de marcha. O quanto de energia você põe num Deore em relação a um Turney básico para andar o mesmo tanto é muito diferente. A energia que você põe no Deore é muito menor do que a que você põe no Turney, entendeu? Então, relação de marcha não é porque ela tem mais ou menos marchas que ela é melhor ou pior. Ela é melhor ou pior pela eficiência do conjunto. Isso que eu estou falando só da transmissão de força que você está fazendo. Tem troca de marcha, tem velocidade de troca de marcha, tem a quantidade de marchas em si, quantas coroas tem, troca de marcha nas coroas é muito mais demorada do que no cassete lá atrás, beleza? Então tem que ter noção de como é que funciona esse conjunto todo aí, beleza? E tira da cabeça que quanto mais marcha é melhor, quanto menos marcha é pior.
1,12 presta, 2,10 não presta mais, que é velho. Não é assim, beleza? A escolha da relação tem que ser uma coisa muito bem casada, tá? A gente pode fazer um vídeo separado aí para como escolher relação, mas isso é um outro assunto, beleza? E aí, só para finalizar, os grupos mais tops têm mais eficiência e menos perdas, beleza? Beleza. E aí existe uma outra condição, isso já é mecânica, né, de projeto estrutural, que muda. Se você for usar um grupo de 8 velocidades para cima na traseira, né, você muito provavelmente vai precisar usar um cubo para cassete. Porque os para 7 velocidades, eles usam um cubo para catraca. É um sistema completamente diferente, mas que também é muito importante. Então, essa diferença estrutural você tem que estar ligeiro. Se você for sair de uma 7 velocidades para um 9, para um 10, para um 8 que seja, muito provavelmente você vai precisar ir para um cassete. Tudo bem? Então é isso. Sobre relação, é isso. Falando sobre quadro agora, a geometria é muito importante porque eu vou fazer um paralelo com a questão da roupa. Existem roupas que te vestem bem e existem roupas que te vestem mal, beleza? Ah, poxa, mas é o mesmo tamanho, é o mesmo tudo, é a mesma marca, tudo bem. Mas existem modelos, cortes completamente diferentes. Na bicicleta é a mesma coisa. Cada tubo desse daqui importa. Cada tubo desse daqui, comprimento, faz sentido. Ela pode ser 19 aqui, nesse modelo, mas você vai para uma outra bicicleta, ela não tem nada a ver, mesmo dentro da mesma marca, tá? Então o estudo de geometria é importante para entender qual que é o uso que você vai fazer da bicicleta, tá bom? Então é tipo uma roupa de alfaiate, a roupinha perfeita para você, qual vai ser? Então o quadro é uma escolha muito importante que muita gente deixa isso de lado. E aí é o seguinte, você escolheu relação de marchas e o teu quadro. Você tem que acertar essas duas coisas. Tem que acertar, porque isso daí vai definir o teu propósito. A identidade da bike, a genética da bicicleta vai ser definida aí, beleza? Muita gente fala, a suspensão é mais leve, muda, mas é detalhe, não é genética da bicicleta, tudo bem? Se você quer uma bicicleta, igual eu falei, se você quer uma bike, que ela seja aliada ao teu propósito e que ela funcione bem de acordo com o que você curte, você precisa acertar essas duas escolhas. Tá bom? Vamos para o próximo. Bom, eu acho que agora esse é um tema bem polêmico, né? Suspensão, a mais leve é melhor, a mais cara é melhor. Não, também não é assim que funciona. Eu acho que as bicicletas, e isso é muito importante, elas devem crescer e melhorar o conjunto, não exclusivamente uma parada. Você pega uma suspensão fera e tudo mais, paga R$3.000, R$4.000, R$5.000 que seja, e o resto do conjunto não está aliado. Não adianta, né? Eu acho que não adianta. Então você tem que entender que a bicicleta ela é categorizada e eu uso essas 4 categorias para a gente conseguir encaixar as peças nela, tudo bem? Então tá. Nem sempre então a suspensão mais cara vai deixar a bike melhor. Nem sempre a suspensão mais leve vai deixar a bike melhor. Existem coisas como cópia do terreno, que é muito mais importante. Linearidade de funcionamento, muito mais importante do que peso, tá? E aí a gente pode falar de peso, tá bom? Então, não necessariamente a suspensão mais leve e mais cara vai ser melhor para você, tem que estar enquadrado. E aí a escada do como a gente vai melhorando a suspensão, como ela vai evoluindo, é a seguinte. Primeiro a gente vai ter um amortecedor que é mola, mais uma trava mecânica ali no crown. Depois a gente vai ter uma mola mais uma trava no guidão, seja do lado esquerdo, seja do lado direito. Depois a gente vai ter esse sistema de mola mais trava no guidão com aquelas bengalas mais robustas, que são já bem superiores. São pesadas pra caramba, mas são bem superiores. Depois a gente vai para a suspensão de verdade, que é mola de um lado e amortecedor a óleo do outro, né? Na verdade é o contrário para vocês aí, mola de um lado e amortecedor a óleo do outro, beleza? Depois a gente vai para o ar e óleo. A gente tira a mola helicoidal que fica lá, coloca 1 ou 2 câmaras de ar e aí a gente do outro lado usa óleo normalmente, beleza? Então essa é a sequência aí do mais básico para o mais top. Fechou? Então tá bom. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre freios. Bom, a respeito de freios então, os discos influenciam, tá? E as pastilhas que você está usando também influenciam.
Qual que é o grande lance? Você não pode, quer dizer, você não deve, você pode fazer o que você bem entender, mas você não deve comprar um mega sistema de freio e colocar num disco Xing Ling para frear. Assim como pastilha Xing Ling também. Essas coisas, além de frear a sua bike com qualidade, elas são segurança, não dá para brincar com freio, beleza? Então assim, freio é uma coisa um pouco mais complexa, mas a gente consegue generalizar de duas formas e depois eu consigo fazer duas recomendações, beleza? Então a gente vai categorizar em dois tipos de uso, frenagem normal e frenagem bruta. Para frenagem normal, você pode escolher os freios de grandes marcas, de boas marcas, com manete grandinho, então ele é mais comprido. E se você vai atrás de uma frenagem mais bruta, você vai usar um manete curtinho, tá? As diferenças entre diâmetro de pistão do cilindro mestre, do quanto comprime, de alavanca, mudam todos e vai bater na questão da potência de frenagem, beleza? Mas, via de regra, vocês podem usar isso. Manetão para uma frenagem ok, tranquila. E se você é bruto nas frenagens e quer que o negócio ali cate com força, você vai atrás dos manetinhos. Sem fazer distinção de marca A para marca B aqui, tudo bem? Então tá. Outra coisa, uma recomendação legal. Disco de 180 milímetros faz sentido? Faz se você freia pra caramba. Se você tem familiaridade para diminuir a velocidade da tua bike no freio dianteiro, e você gosta de exigir do freio dianteiro, você pode usar disco de 180, tá bom? Eu gosto de usar disco de 180 milímetros, beleza? Qual que é a contrapartida? A contrapartida disso é que ele gasta mais pastilha, né? Como a alavanca é maior de frenagem, ele gasta mais pastilha. Mas não tem jeito, tá bom? Então são essas as minhas recomendações. Manete grande para quem vai fazer um uso normal, manete curtinho para quem vai frear com mais bruteza, disco de 180 na frente quem sente confiança em usar o freio dianteiro, embora isso vá fazer um desgaste um pouco maior das suas pastilhas. E aí uma última coisa importante a respeito de freios. As marcas, elas não mantêm peça de reposição por muitos anos, beleza? Esse é um fato. E aí você precisa optar por duas coisas. A primeira é fazer manutenção do teu sistema. Se você fizer a manutenção certinha, manter limpinho, manter com fluido novo e tudo mais, seu freio vai durar muito tempo. E a outra coisa é preferir os modelos 2019 e 2020, beleza? As coisas são assim, não tem peça para sempre, né? Se você compra um freio mais baratinho agora, depois ele dá problema e não tem peça, você vai ter que comprar outro freio depois, tá bom? Então são essas as minhas recomendações sobre freio. E agora, para finalizar, o conjunto de roda e pneu, beleza? Vou falar primeiro sobre roda, depois a gente bate um papo sobre pneu. Roda é o seguinte, todo mundo está focado em peso, raios aero, blá blá blá. É legal? Eu acho que é legal. Faz diferença? Faz diferença pra caramba. Mas é o mais importante? Não é o mais importante. Acho que o fator mais importante de uma roda é rigidez. E aí eu tô falando como um cara pesado. Pessoas leves se adaptam em basicamente qualquer roda, né? Mas eu sou um cara pesado. Eu tive uma experiência com uma roda, eu tinha essa roda Deore que eu falei pra vocês, Haro Vezan, 32 furos, cubo Deore. Era legal pra caramba, mas era pesada. Eu tava na tara de reduzir peso da bicicleta. Fui lá, ao invés de comprar de uma marca bacana, paguei metade do preço e comprei uma marca mais ou menos. Aqueles cubos barulhentos, vermelhos e tal. Só que, cara, a rigidez do negócio era horrível. Você pedalava forte e a roda dançava. Sem falar que ela estourava raio uma vez por mês, praticamente, né? Então, o que é a minha recomendação aqui? O que eu acho que é mais importante? Rigidez. E aí a gente vai falar de algumas coisas. Rigidez, qualidade de cubo, qualidade do aro e aí o peso, tá bom? Então você tem que escolher uma roda dessa forma. Não tem muito para onde você fugir. Se você quiser uma roda levinha, tem que ver se ela está adequada ao teu peso, se ela tem uma qualidade, se ela tem uma rigidez, beleza? Cubo, não necessariamente cubo rolamentado só que presta. E os de esfera não prestam. Eu gosto de cubo de esfera, só que exige um traquejo mecânico na hora de ajustar lá, tá bom? Então, beleza. O cubo é bacana, tem uma marca bacana, legal. Os aros têm um acabamento bacana, o aro na hora que ele junta aqui, essa solda aqui é bacana, ele é bonitinho e tudo mais, legal. E aí você vai pro peso, daí você vai pro peso, beleza?
não é necessariamente o peso que determina se a roda é boa ou não. Se você tem uma roda pouco rígida e leve, não adianta nada, né? Ela é leve, mas ela não tem rigidez. Na hora que você botar força no pedal aqui, ela vai torcer inteira e vai absorver a tua energia, ao invés de passar lá para o asfalto. Show? Isso é muito importante, precisa ter bastante sensibilidade para sacar isso. E aí, por último aqui, vamos falar um pouco de pneu. Pneu de cravo alto, pneu de cravo baixo, eu não vou categorizar dessa forma, tá? Vou falar a respeito de pneus de arame básico, pneu de arame um pouco mais avançado, pneus Kevlar e pneus Kevlar tubeless, tá bom? Vou dividir em 4 categorias aí também, beleza? Tem outros tipos de pneus para baixo aqui e para cima também, beleza? Mas a gente vai falar desses 4 caras. Esses 4 caras, eles vão se encaixar nesses 4 grupos que eu dividi as bicicletas para vocês. Passeio, treino leve moderado, treino pesado competitivo e bicicleta premium. Show? Bom, falado tudo isso, a gente precisa falar de uma realidade, que é óbvia. Toda vez que você quer uma coisa mais top, ela vai custar mais caro. Não tem mágica nisso. Então é uma realidade que a gente precisa encarar. Por isso a prioridade é tão importante. Agora que você entendeu quais são as prioridades de escolha e entendeu qual que é seu propósito de uso da bicicleta, você vai parar, montar a tua bicicleta perfeita para o momento. Bicicleta perfeita é sempre a premium, não necessariamente. Para o momento, qual que é a bicicleta perfeita para você? Beleza? Faça esse exercício. A partir desse exercício você vai entender que você vai precisar priorizar algumas coisas em função da tua realidade, tá bom? Esse ajuste em relação à grana é o último passo, tá? Você precisa saber, você precisa ter ciência do que você está abrindo mão por conta da grana, tá bom? Mas precisa existir esse ajuste financeiro, porque senão você não vai conseguir bancar a bicicleta, que foi o caso que eu fiz na escolha das minhas. Só um pouquinho a mais, chegou no final não tinha grana para comprar 2 pneus, tá bom? Então é basicamente isso, entender o propósito, entender quais são as peças que você vai usar naquela ordem que eu falei para vocês, tá? E aí você vai fazer um ajuste financeiro no final, o que precisa, qual que é a condição, tá bom? Galera, agora que vocês entenderam um pouco mais, eu sei que vai gerar algumas dúvidas aí, então por isso deixe nos comentários aqui embaixo quais são as dúvidas que vocês têm. Faço maior questão de ler pergunta a pergunta e responder, beleza? Vai surgir dúvida, isso é um fato. Quanto mais bagagem, mais aprendizado você tem, mais dúvida vai surgir. E isso é bom. Quanto mais dúvidas surgir, mais você resolve essas dúvidas e mais bagagem você tem para fazer suas próprias escolhas. Tudo bem? Então tá bom. Agora a gente vai para uma segunda parte, onde eu vou falar alguns exemplos de bicicleta e como elas se enquadram nessas categorias, nessas 4 categorias que a gente conversou. Firmeza? Então tá bom. Meu primeiro exemplo é de uma bicicleta de passeio, uma mountain bike hardtail de passeio, beleza? Então o que a gente vai escolher para essa bike? 21 velocidades, a geometria dela precisa ser um quadro mais em pé, então ele não é um quadro tão comprido, você vai andar numa posição mais cadeirinha, certo? Você precisa usar uma suspensão com mola e trava aqui no crown ainda, você não precisa de uma mega suspensão, beleza? Os freios, eles precisam ser a disco no meu ponto de vista. Freio V-brake hoje em dia a gente já não usa, você quase não vê, mas eles vão ser disco mecânico, que é um sistema bem baratinho e tudo mais, tá bom? A gente vai usar os pneus de arame mais básicos aí também, beleza? Então 21 velocidades, suspensão com trava aqui, um quadrinho bacana com geometria em pé, freios a disco mecânico e pneus de arame, belezinha? Ups que eu acho legal pra caramba da gente fazer. A gente pode sair de um 3.7 e ir para um 3.8. A gente pode também sair de uma suspensão com mola e usar uma suspensão mola e trava no guidão, beleza? E outra coisa que a gente pode fazer nessa migração do 3.7 para o 3.8 é já mandar um cubo para cassetes, tá bom? Nessa bicicleta de passeio, a gente vai usar uma roda mais pesada, não tem necessidade dela ser uma roda super leve, porque ela precisa ter a qualidade de acabamento no aro, igual eu falei para vocês, e um cubo bacana, tá bom? Esse é o exemplo 1 da bike de passeio. Bom galera, meu segundo exemplo é a respeito de treino leve e treino moderado, beleza? Então o que a gente vai escolher de grupo? A gente vai escolher para grupo 18 velocidades, que é o famoso 2.9, mais atual aí,
ou 3.9, 27 velocidades. Show? Essa é a nossa escolha para grupo. Para quadro, o que a gente vai usar? A gente vai usar quadro de traseira um pouquinho encurtada. Não precisa ser aquele mega quadro curto com aquela frente comprida para você deitar na bicicleta, mas a traseirinha mais curta, beleza? Para quê? Aumentar a tração e aumentar a manobrabilidade da bicicleta, beleza? Então a gente vai fazer um uso de um quadro com geometria de traseira curta. Show de bola! Depois a gente vai para uma suspensão mola e óleo, tá bom? A gente vai para uma suspensão mola e óleo. Por quê? Porque quando você for usar ela na trilha, vai precisar copiar melhor o terreno e essas suspensões têm uma qualidade de cópia um pouquinho melhor. Show de bola? Os freios a gente vai partir para discos hidráulicos, né? Freio a disco hidráulico, aquele esquema do manetão tá valendo, não precisa necessariamente ser um mega freio, mas um freio hidráulico que te dê conta de uma marca bacana. Para as rodas, eu acho que é legal usar rodas de cubo Shimano, 32 furos. Aqui eu faço uma recomendação porque é um custo-benefício que agrada gregos e troianos, entendeu? 32 furos da Shimano vai dar uma manutenção muito baixa, é fácil de achar peça, roda bacana, ajusta legalzinho, não tem dor de cabeça, tá bom? Monte rodas ou prefira rodas com os cubos Shimano aí aquele esquema do aro bem montadinho e tudo mais, tá bom? Você vai ser muito feliz. E aí a gente vai para pneus de arame mais elaborados. Então você vai sair de pneus de R$40 para ir para pneus de R$100, R$120 cada um, beleza? São borrachas diferentes, mais cuidadas do que as dos pneus básicos demais, beleza? Esse é o exemplo de bike número 2 aí, para treinos leves e moderados. E aí alguns upgrades que eu acho bacana fazer aí. Você pode sair do 3.9 ou do 2.9 para um 2.10. Isso eu acho que faz bastante sentido, muda completamente a figura, muda completamente a cena, tá bom? Muda muito com relação à troca de marcha, a qualidade da troca de marcha, a transmissão de força da tua perna lá para trás, como eu já falei, e o nível de manutenção que você vai ter. Como o conjunto é muito bem elaborado, ele perde pouco ajuste, então se você fazendo uma manutençãozinha em casa, já vai resolver pra caramba. Uma outra coisa que é legal é a montagem do tubeless. Tubeless é uma coisa que muitos gostam, muitos odeiam, né? Eu sou da turma que gosta e valoriza, né? Tubeless nada mais é do que você arrancar a câmara de ar de dentro do pneu, fazer uma conversão no aro, colocar um bico específico, um pneu específico e um selante lá dentro e a bicicleta vai andar com o pneu sem câmara de ar. É igual você usa no carro aí com o selante ainda. Então quer dizer, você pode usar pressões mais baixas. Com pressão mais baixa, o pneu que antes andava assim cheião, ele vai abrir um pouquinho mais, ficar mais quadrado. Então você pode usar melhor essas zonas de transição. E para furos de 2 milímetros aí, vai ter um selante lá dentro que vai fazer a selagem do pneu caso fure, beleza? É uma parada bem bacana. E uma última coisa que você pode fazer é tirar aquela sua suspensão mole óleo e ir para uma área óleo, legal? Acho que são basicamente esses pontos de upgrade para você fazer numa bike de treino leve a treino moderado. Agora o exemplo 3, a respeito de bicicletas para treinos mais hard e para quem está começando a competir ou já está competindo, beleza? Minha recomendação de grupo é pelo menos um 210, tá bom? Pelo menos um 210. A geometria do quadro, a gente vai preferir uma bicicleta inteira curta. Ela vai ser curta ao máximo, embora ela vá ter uma frente comprida, tá bom? Não tem jeito, a frente vai ser um pouco mais comprida para você deitar mais na bike, tá? Mas ela necessariamente vai ser uma bicicleta curta aí, beleza? Suspensão, ar e óleo, sem dúvida. Vai copiar legal, vai te dar uma estabilidade legal, vai funcionar legal, tá bom? Outra coisa, vamos falar de freio. Agora a gente vai sair dos freios básicos com manetão e vamos para os freios com manetinho, tá bom? Legal. Que mais? Rodas. Agora a gente vai fazer o uso sim de rodas leves. Agora a gente começa a ir para as rodas de 28 furos ou menos, 28 raios ou menos, beleza? Normalmente vai vir um freehub barulhento, que é o desejo de muita gente aí. Só prestem atenção na qualidade, não repitam o erro que eu tive na bike lá, na minha bike, beleza? E aí o pneu, velho, tubeless, ponto. Quer usar com câmara de ar? Pode usar, mas é um pneu Kevlar,
para tubeless. Ele vai ter uma borracha mais legal, ele vai ter proteção na parede, né? São pneus bem mais parrudos aí. Se você quiser usar câmara de ar, tudo bem, mas você já compra um pneu tubeless ready, que é pronto para conversão tubeless. Legal? Agora um pouquinho de upgrade. O que a gente pode fazer de upgrade? A gente pode passar a nossa 210 para 112, né? Não estou nem cogitando o 211 e o 111 porque está cada vez mais decaindo, né? Então a gente não tem tantas peças. Mas a gente pode fazer uma troca por 112, desde que você entenda que precise fazer um cálculo de relação aí, tá? 12 marchas são poucas marchas e o range ainda é pequeno, tá? Então tem cassete 11, 50, 11 não sei o que, mas o cogzinho de 11 vai ser suficiente para você andar numa reta? Tem que pensar nisso, beleza? Então 112 é muito bem-vindo. A suspensão agora ela pode ser uma suspensão extremamente leve também, ar e óleo mais leve, tá bom? Então você pode procurar por suspensões mais leves, mais parrudas, com bengalas ali ao invés de 32, com até 36 ou 38 milímetros, beleza? Desde que não acrescente muito peso, show? A conversão tubeless para mim é quase obrigatória como upgrade, né? É muito bom, muda muito, só tem que ficar de olho na manutenção. E aí o último ponto, coloco como último porque realmente é onde existe um investimento muito alto de grana para uma diminuição de peso não tão alta, é o quadro carbono. Manda bala no quadro carbono se é teu intuito, manda bala. Mas faz isso depois de você fazer todos esses outros upgrades que você vai sentir muita diferença. Embora a bike não pareça outra bike sem trocar o quadro, né? Trocar grupo, trocar suspensão, trocar roda, mexer com o pneu, montar tubeless, na hora de dirigir a bike, de pilotar a bike, é onde você vai sentir a maior diferença e não necessariamente no quadro de carbono. Tá legal? E aí a gente finaliza as bicicletas para treinos moderados e competitivos aí. E aí a gente entra no suprassumo das bicicletas, no meu ponto de vista, né? A gente vai falar de mountain bikes, hardtail, premium. O que são bicicletas hardtail, premium? É o famoso tudo que dá. Tudo que dá para ter, você vai enfiar na bike, beleza? Então ela vai ter um grupo 112, ela não vai ter grupo 2, não sei o que, ela vai ter aqueles grupos mega feras, mega tops e tudo mais, que tem sim seus valores, né? Não é porque eu tô colocando ela como premium que ela não tem valor, ela é muito legal, muda muito, tem uns sistemas que você pode trocar de marcha e pedalando sem dar tran, é legal demais, tá? Então ela vai ter um grupo 112, depois ela vai ter um quadro curto também, e aí você vai escolher se você quer o top que existe em alumínio ou se já vai meter o carbono mesmo, tá? Depois disso, isso vai para uma suspensão ar e óleo leve pra caramba, então você vai procurar uma suspensão extremamente leve aí de 1,7 kg para baixo, beleza? Vai para os freios do manetinho ou se vai usar freios de 4 pistões, aí é com vocês, céu é o limite, aí você vai para a marca que você quiser também. As rodas são de 28 furos ou menos, vai começar assim, e os pneus necessariamente vão ser tubeless aí, tá bom? Então é basicamente isso que tem na bike premium. E o que você pode fazer de upgrade? Você pode atuar em 3 frentes de upgrade nessa bike, que eu acho bacanas. A primeira é o tubeless que eu já falei, faz a conversão no pneu, roda com tubeless ali, beleza? Segundo, rodas de carbono, cara, isso é muito legal, embora seja caro pra caramba, é legal demais tirar peso e aumentar a rigidez de roda. Roda de carbono é muito louco. E terceiro, você pode investir num cockpit de carbono, canote, mesa, guidão, tudo de carbono. Só que assim, não vai comprar coisa de carbono cara e pesada. Pesquisa, procura uma marca legal para montar teu cockpit. É caro demais para você rasgar dinheiro e empatar peso. Para empatar peso, deixa como ela tá. Para a gente começar a finalizar aqui, eu vou recapitular um pouquinho de tudo que a gente falou, beleza? Então, teve a minha história, vocês entenderam a minha história, que gerou um gasto de grana desnecessário e uma bicicleta que eu não gostava necessariamente de pedalar, tá? Depois eu expliquei para vocês um método que funciona bacana, baseados nas suas prioridades e no seu propósito do uso da bicicleta. Expliquei que existem 4 categorias que a gente pode categorizar, obviamente, as bicicletas. Depois eu peguei e mostrei para vocês que a bike é feita de conjuntos e priorizei esses conjuntos, certo? Do propósito até a escolha de roda e pneu. Show! E depois a gente partiu para um bate-papo a respeito de cada uma dessas partes em particular.
em específico. E aí agora por último eu fiz exemplos de 4 modelos de bicicleta: a para passeio, a para linha de treino leve e moderado, a linha de treino pesado e competitivo e a linha de bicicleta premium, beleza? Esse é o recap que eu fiz de tudo aí. Algumas formas legais de você comprar bicicleta: à vista. À vista é uma coisa legal porque você consegue negociar um desconto bacana com o teu lojista. Legal, você tem uma grana guardada, você dá a grana lá, o cara com certeza vai tirar uma margem bacana de você, beleza? Outra coisa, tem loja que vende em 12 vezes sem juros. Ah, não cabe no meu orçamento, mas eu consigo pagar a parcelinha. Legal, fica esperto que às vezes vale a pena, tá? E aí uma terceira forma é em promoção. Às vezes a gente faz lançamento, às vezes as lojas fazem lançamento de um produto novo ou queima de estoque de produto antigo. Fique esperto, tá? Existem épocas do ano que isso acontece e aí você pode ganhar uma bela bolada aí, tá bom? Essas são as formas que eu acho que são legais de você comprar e pesar aí o que você tem. É óbvio que as promoções e as queimas de estoque são as mais legais, mas considerem a à vista com descontão e considerem a prazo com a parcelinha que cabe no seu bolso. Aqui na Connect a gente faz esse procedimento. É lógico que eu não vou ficar falando para todo mundo exatamente todas as etapas, mas eu tento pegar das pessoas essas coisas, qual que é o propósito dela, que tipo de bike ela tem, onde ela quer chegar e aí o quanto ela pode gastar, beleza? Daí sim eu faço uma recomendação, tá? Então, se você entendeu, comenta aqui pra mim. Deu certo? Conseguiu comprar uma bicicleta com essas dicas que eu dei? Comenta aí, pô, eu vou ficar feliz pra caramba, entendeu? Eu faço isso justamente para que vocês tenham uma capacidade, uma maior capacidade de escolha, entendeu? Sem ficar dependendo das coisas todas que tem por aí, dos lojistas todos que temos por aí, tá? Se mesmo assim você ainda está com dúvida, eu trabalho com a linha Groove aqui, né? E eu faço esse tipo de atendimento baseado na linha Groove também, tá bom? Então se você tem alguma dúvida, quer caçar uma bicicleta para você, tá na busca, ainda tem dúvida, não sabe como decidir, vem falar comigo. Tá? Procura a gente aí, a gente tem site, tá tudo aqui na descrição. Site, as redes sociais todas, tem meu WhatsApp também, a gente conversa e resolve o teu problema, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui, mais essa aula comprida, né? Mas que eu acho que tem bastante valor para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha isso aqui com os amigos, que pode ser que você não tenha esse problema, mas que ele esteja enfrentando isso, tá bom? Um abraço para vocês, tchau!